Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus está muito bem comigo, com a minha família e tudo aquilo que o nosso Deus tem colocado em nossas mãos está prosperando demais. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do nosso Rei. Mas eu passei aqui, querido, mais uma vez para trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso Deus seja glorificado e exaltado cada dia mais na minha vida, na sua vida, porque Ele é grande e é fiel. Vamos à palavra em nome de Jesus, que se encontra no livro de São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. A epígrafe em cima, querido, ela diz o seguinte: a parábola do filho pródigo. Vamos à leitura em nome de Jesus. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Querido, um pai, um chefe de família, ele tinha 2 filhos, um mais novo, tinha na mente dele a ideia de pegar parte da sua fortuna, da sua herança e sair para gastar, para viver no mundo, para querer saber, querer conhecer o mundo. Glória a Jesus. Mas o que chama a atenção é que ele não podia, já de princípio ele começou totalmente errado, porque não podia ele querer herança do seu pai, o pai dele estando ainda vivo. Aquele pensamento dele e o desejo dele já foi um agravante para a vida do pai, para a própria vida dele e até mesmo do seu irmão. Porque quando ele exigiu do seu pai a parte que o cabia da sua herança, imediatamente é como ele se estivesse matando o seu próprio pai. Porque herança, nós bem sabemos, querido, que se dá ou se divide uma herança quando o dono daquele bem, daquele valor monetário, de terras e de muitas outras coisas que seja agregado, né, a finança, é dividido para aquele que pede, mas só de acordo quando aquela pessoa deixa um testamento, ou seja, é por meio testamentário que há-se uma divisão de valores financeiros, né, de uma pessoa que morre. Geralmente quem cuida disso é um advogado. Por quê? Porque geralmente um advogado ele divide uma herança em 2, 3 pessoas, até mais pessoas, né? É para uma divisão de dinheiro, divisões de terra e divisão de tudo aquilo que a pessoa que morreu tinha. Que agravo ele trouxe para o pai dele, né, gente? É um negócio sério. Mas o desejo dele era tão grande de querer conhecer o mundo que não pensou 2 vezes, simplesmente afligiu o seu próprio pai com um pedido desse. Mas o pai, ele era inteligente, era uma pessoa centralizada, tinha sua mente totalmente boa, não deixou se abalar, glória a Deus, por este momento, por este pedido, por este agravo. Ele não deixou, ele não se abalou. Simplesmente, querido, ele pega, divide os seus bens em parte e ali vende a parte que é do menino e simplesmente ele pega todo o dinheiro e coloca na mão daquele jovem. Eita, como é difícil quando um jovem ele inclina a mente para fazer coisas erradas, irmão. É muito difícil. Não tem quem segure, porque ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer coisas novas. Aquele jovem, ele viveu a vida dele toda
nas terras dos seus pais, trabalhando para os seus pais. Na verdade, a Bíblia fala só do irmão dele, do pai dele e dele, 3 pessoas. Certamente tinha mãe também, senão não poderia ter a existência dos filhos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquele jovem, querido, ele tinha passado já tanto tempo trabalhando, se levantava de manhã e ia trabalhar. Quando o meio-dia, certamente voltava, trabalhava. Agora tinha uma coisa, eles eram abastados, irmão, em dinheiro, eles tinham dinheiro. Por isso também eles tinham um monte de servos. Mas quando o desejo de conhecer alguma coisa que você ainda não viu, não tocou, começa a penetrar na sua mente, vai no seu subconsciente, parece mais que você dorme pensando naquilo, se acorda pensando na mesma coisa e vai lhe atribulando de uma forma que não tem para onde você realmente correr daquela decisão, é muito difícil. E agora aquele jovem pede parte, o seu pai vende, dá para ele simplesmente pega o dinheiro e vai para uma terra distante e dissolutamente, querido, ele começa a viver naquele lugar. Esse dissolutamente, querido, quer dizer que ele vivia gastando no dinheiro dele com coisas promissas, com coisas que não vinham lhe trazer futuros lá na frente. E nesse mesmo tempo que ele estava, que ele também já tinha gastado o seu dinheiro, olha só uma coisa, ele naquela cidade, ele passando aquela dificuldade agora, ele começa agora a precisar de dinheiro, pois ele não tinha, já tinha gastado todo o seu dinheiro. O que é que acontece? Um moço daquele lugar, vamos dizer assim, um senhor de fazenda, senhor de terras, ele tomou conhecimento que este homem contratava pessoas para trabalhar na sua fazenda de porcos. E ele, por estar passando aquela dificuldade, ele simplesmente fala com esse homem e agora vai para as terras desse homem trabalhar para eles, tomar conta de porcos. E lá os porcos, querido, ele comia uma fruta por nome de alfarrobas. Esta fruta, ela tinha uma planta alta, com folhas compridas, e ele teve desejo de comer, não que não fosse também comida de pobres, porque naquela época tinha pessoas que não tinham condições de comprar bons alimentos e também comia desta mesma coisa que os porcos comiam, dessas alfarrobas, que eram simplesmente frutas. O povo daquele lugar, querido, estava passando uma dificuldade tão grande que nem isto deram para ele comer. Não era porque ele não podia comer, não. Podia sim. Era comida de porcos, mas quando se estava em grande dificuldade, se comia também. Mas o povo não dava de maneira nenhuma nem aquilo para ele comer, e muita dificuldade ele passou. Chegando um dia que ele toma a consciência e diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Ou pequei contra o meu pai e pequei contra os céus. E agora ele começa a dizer: voltarei para a casa do meu pai, me humilharei perante o meu Senhor e direi a ele: meu pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Mas aquele rapaz, quando amanhece o dia, ele simplesmente começa agora a voltar para a casa do seu pai. E quando ele chega naquele lugar, acredite, querido, que o pai dele vê ele de longe, olha que ele estava passando dificuldade, querido, passando fome, passando sofrimento, porque tinha tomado uma atitude que não foi boa e voltou para aquele lugar onde ele gastou todo o dinheiro. Ele não voltou, ele foi para aquele lugar onde gastou todo o dinheiro. E quando ele foi chegando, o pai dele, irmão, ele não quis saber o que foi que o filho dele fez. Ele não quis tomar ciência do tamanho da tolice que aquele menino tinha cometido. Ele não fez. Simplesmente, querido, ele corre de encontro ao seu filho, glória a Deus, e quando chega perto daquele menino, simplesmente ele agarra o menino e o beija, porque o seu filho estava perdido, querido. O seu filho tinha deixado de viver uma vida boa, uma vida onde ele era senhor, e foi ser agora, vamos dizer, praticamente escravo em terra distante, passando dificuldade, passando fome, aleluia.
Mas deixa eu dizer uma coisa, o seu pai não quis nem saber daquilo que ele fez enquanto ele estava lá fora, enquanto ele estava no mundo. Vamos dizer que como se fosse a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes você aceita Jesus Cristo, se congrega em uma igreja e passa determinados tempos e ali você sente desejo de voltar para o mundo de novo e até volta, pratica um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, nada disso é surpresa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não surpreende Deus, querido. O nosso Deus, quando lhe chamou, ele já sabia que você poderia se afastar da casa dele. Mas deixa eu lhe dizer, ele está nesta tarde, aleluia, esperando você com os braços abertos. Ele está esperando que você tome uma decisão, se humilhe, aleluia, perante os pés do Criador dos céus e da terra, pois ele está pronto para lhe perdoar nessa tarde. Simplesmente volte para o caminho da onde você era, da onde você saiu. Volta para Jesus, querido. Ele está de braço aberto te esperando. Acredite, haverá festa no céu mais uma vez, porque Deus, Jesus Cristo te espera. Glória a Deus. E quando o pai beija eles, imediatamente chama um servo, um escravo, e diz, olha, pega o anel para colocar no dedo dele. Por que ele deu este anel, querido? Anel é sinal de autoridade, é sinal de senhor, de dono. E o pai dele imediatamente restituiu para ele o direito dele poder dominar na sua casa, na sua fazenda, nas suas terras. Botou um anel no dedo, sentido de autoridade. Disse também, pega uma sandália e calça os pés dele. Por que ele calçou os pés dele, querido? Porque os seus servos escravos naquela época, querido, eles andavam descalços, não tinham dinheiro para nem comprar uma sandália. Aleluia! E você estando calçado, era sinal que você era senhor. Você era dono, você podia, por isso calçaram. Glória a Deus. E também manda fazer uma túnica, uma veste, trai e veste ele imediatamente, porque era sinal de convidado, sinal de respeito. Aleluia! Quando ele voltou, querido, imediatamente a restituição do seu pai na vida daquele jovem foi tremenda. Aleluia! Lhe dando autoridade, lhe dando respeito, lhe dando conhecimento. É assim que o nosso Deus quer fazer na sua vida, que ele dá respeito mais uma vez, que ele dá conhecimento. Lembro-me muitas das vezes que eu ainda não tinha aceitado Jesus Cristo como meu Salvador. Eu tinha medo, porque eu dizia assim, eu aceitasse Jesus, os meus amigos, ele iria zoar com a minha cara ou comigo, mas foi diferente, amados. Aceitei a Jesus com aqueles amigos que eu bebia, caçoava, brincava. Quando eles me viram numa certa tarde, eu vindo do trabalho, simplesmente, amado, simplesmente, ele olhar e dizer, olha, agora já vem o irmão Josias. Até num tom de brincadeira, mas com respeito, me fez sentir a vontade de chegar perto dele e dizer, boa tarde, meus amigos. Eu já não tinha mais aquela capacidade de brincar com eles, não tinha, porque eu agora tinha mudado, tinha aceitado Jesus Cristo como meu Salvador. Foi uma mudança tão repentina, querido, deixa eu dizer uma coisa, foram 3 dias que eu passei chorando, sentindo a presença do Espírito Santo, onde Deus ali foi mudando a minha vida, as minhas características de viver, de falar, até, vou dizer, até de andar, querido, muda, porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é diferente. E por isto, querido, eu quero convidar você nessa tarde, volte para casa, o Pai está ali esperando, querido. E manda agora fazer uma festa, amado, porque quem está feliz se alegra. O Pai estava feliz porque o seu filho voltou. Deixa eu dizer uma coisa, tem vitória para você, volte para casa do papai, amado, porque ele quer fazer festa, aleluia, a festa dos céus, simplesmente nesta tarde, aleluia, se converte, volta para Jesus de novo, aceita mais uma vez, ele como teu único e suficiente Salvador. Querido, nessa tarde eu quero agradecer a Deus por esta rica mensagem, por esta palavra que Deus tem nos concedido pregar para vós nesta tarde. Amados, até o próximo vídeo. Até mais. E em nome de Jesus, a paz do Senhor.